Fala, gente boa, tudo bem? Esse vídeo é bem objetivo, vou falar para você sobre o êxodo nas grandes cidades, vou te dar um exemplo dos Estados Unidos e vou terminar o vídeo falando de Brasil, te dando um conselho. Vou colocar para você a exemplo do que eu quero falar, vou colocar uma matéria do Summit News. 50 Cent foge de Nova York para o Texas após reclamar das restrições, né, do CBD e impostos elevados. Uma outra informação é, ele está ingressando na onda dos americanos de classe média alta, né, e os ricos, saindo das cidades litorâneas. O que é interessante a gente comentar e por que essa matéria é importante. O 50 Cent, ele publicou no Twitter dele, dizendo que amava Nova York. I love Nova York, mas eu estou indo para Houston. Né? E eu vou explicar para vocês depois. É o tweet dele aí, ele coloca algumas informações. Ele já tem um histórico com reclamações sobre impostos. Eu vou colocar para você, antes da gente prosseguir, eu vou pedir a você agora para me ajudar a ranquear, posicionar esse vídeo e obrigar essa inteligência artificial a distribuir esse conteúdo para as outras pessoas. Eu paro agora, eu te dou 2 segundos, você deixa o seu like, se inscreve, se torna um membro, um apoiador, deixa um comentário, vai lá, 2 segundinhos e você interage comigo. Meu muito obrigado, eu te agradeço, vamos seguir. Uma imagem dele aí reclamando, dizendo que ele, apesar dele não gostar do Donald Trump, dele dizer que o Donald Trump não gosta de negros, ainda assim ele votaria no Donald Trump por causa dos impostos, da carga tributária. Ele faz menção de 62% de carga tributária, etc. Então ele já tem um histórico nisso, de ser uma pessoa que faz oposição a esses estados que têm uma carga tributária maior, seu posicionamento político também fica claro. Contra o mandato, né, das focinheiras, ele também reclama, ele faz objeção a isso. Então, além do posicionamento político e ideológico do 50 Cent, eu quero comentar com você que tem acontecido nos Estados Unidos. Isso é um dado mesmo. Por exemplo, eu vou mostrar para você agora, e esse dado é importante, ó. Uma pesquisa realizada em setembro de 2020 descobriu que 2 em cada 5 nova-iorquinos queriam deixar a cidade. Os motivos ali são a questão do crime, segurança pública e a recuperação anêmica da cidade, ou seja, a recuperação econômica da cidade ser muito fragilizada. Mas isso tem acontecido em outros estados dos Estados Unidos. Você sabe que lá os governadores têm independência, têm corte própria, e eles adotam medidas restritivas, né, de acordo com essa crise atual, à sua maneira. Então eles têm liberdade para agir. E o que aconteceu aqui, agora o norte-americano, que tem a liberdade de mudar de estado, de sair, trocar a cidade, ele tem feito isso. Tem ido para algumas cidades que ele percebeu que as medidas não foram tão arbitrárias, não foram tão draconianas como Nova York, como a Califórnia, etc. Então, está acontecendo nesse momento uma migração. Por esse aspecto, é o primeiro. Então, primeiro são as medidas que as pessoas experimentaram, viveram, sentiram na pele durante a crise, né, 2020 até início de 2021, que nós estamos vendo agora, apesar de já ter uma abertura lá. Então, eles provaram isso e automaticamente o norte-americano, porque quem tem liberdade de mudar aí, em questão de trabalho, etc., ele vai para outro estado, ok? Então, esse é um dado que eu já tinha lido em outra ocasião e eu quero só reforçar com vocês aqui e mostrar para você essa pesquisa aí. A outra situação interessante é que os grandes centros passam a ser caros demais, obviamente, porque nós temos uma crise econômica, temos uma crise de trabalho, as pessoas têm mais dificuldade de trabalhar, em se manter em Nova York, a exemplo, que é bem caro, uma cidade muito cara, um estado caro, então automaticamente eles têm dificuldade de se manter, então eles têm um desejo de sair e eles percebem que o custo de vida nessas cidades fica muito alto. E agora, então, com a crise, o preço das coisas tudo muito alto, a crise, fica mais difícil ainda eles continuarem a residência nesses grandes centros. Então esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto aqui agora, que está ligado ao primeiro, eles aprenderam que na próxima crise ou na próxima situação, os governadores vão adotar basicamente, terão as mesmas práticas. E obviamente nós estamos vendo não só milhares de pessoas atravessando a fronteira todas as semanas, lá no Texas, né, vindo do México, etc. Mas também os próprios norte-americanos estão indo em direção ao Texas, porque o Texas foi um dos primeiros, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros a flexibilizar as medidas, né, as medidas restritivas. E também os impostos no Texas são menores do que os outros estados. Então, tendo essa liberdade, automaticamente sabendo, já provando do remédio ou do veneno, automaticamente eles não vão querer isso outra vez. Então,
Tendo em vista essas três coisas, eles estão se dirigindo para os outros estados. Coisa que nós, brasileiros, podemos pegar como exemplo e aprender. É porque nós temos aqui no Brasil uma disparidade muito grande, né, do centro-sul para as outras regiões do Brasil. Mas as pessoas, por exemplo, aqui no canal do YouTube, no Facebook, no Telegram, no Patreon, no Geopolítica, sempre me perguntam: Rafael, você acha que eu tenho que ir para o mato, eu tenho que fugir, sair do grande centro? Meu irmão, se você sair do grande centro, você é um privilegiado. Mas você só precisa pontuar porque você quer sair do grande centro. Então é isso que você tem que perceber. Se você tem uma demanda de trabalho e essa demanda de trabalho exige de você a logística do grande centro, você vai ter que ressignificar o seu trabalho automaticamente, tem que trabalhar com outra coisa, tem que se reinventar, ok? Sua forma de renda, o seu ganha-pão, você vai ter que mudar essa fonte aí. Mas felizardo é você se o seu trabalho te dá flexibilidade para estar num lugar mais afastado. Primeiro aspecto, longe da grande agitação, longe do barulho, da radiação, longe dos problemas de um grande centro, da violência, etc. Então você é privilegiado, da poluição, ok? Você vai estar num lugar mais afastado. Obviamente você está primando por uma qualidade de vida. E a segunda coisa, respondendo às pessoas, está ligado ao vídeo como um todo aqui, ir para o mato significa que eu vou estar saindo do sistema? Não necessariamente. Você sai do sistema quando você se torna menos dependente do sistema, quando você consegue dar uma dinâmica da sua vida que você não depende da lógica e do mundo. Então as pessoas falam assim: Rafael, você vai comprar um espaço? Se eu tivesse hoje, automaticamente eu já compraria um sítio, um lugar afastado, em uma zona, em uma área que me dê mais tranquilidade, consiga ter uns orgânicos, algumas coisas. Automaticamente eu estaria focando na minha saúde, né? Minha saúde física, psicológica, até espiritual, na verdade. Então, concluindo o vídeo, os brasileiros, vocês que estão me assistindo agora, você de outro país está me assistindo, você precisa ficar atento. Bom, nós tivemos as medidas mais autoritárias, mais draconianas do estado de São Paulo. Se você é de São Paulo, você tem uma opção de estar hoje em outro estado ou em um outro município que as medidas não foram tão duras, seja inteligente, você tem liberdade para isso. O que te impede? De fato, o que te impede? O que te prende? Se você consegue flexibilizar a sua vida, a sua dinâmica de trabalho, né, o seu sustento, etc. Bom, a exemplo dos grandes ricos e da classe média que estão fugindo, né, do aumento dos preços, né, do aumento dos preços nos grandes centros. Estão, inclusive, os dados de vendas de casas nos Estados Unidos subiu 44%. Estou falando de 2019 até 2021, 44% de vendas de casa. Essas pessoas não conseguem pagar né, a hipoteca, não conseguem honrar os seus compromissos, o financiamento, e obviamente ela vai vender, ela vai sair. E é o que tem acontecido. Inclusive eu vi uma pessoa comentando no Twitter dizendo que é muito comum você ver aqueles caminhões, né, tão característicos nos filmes de mudança. Os caminhões de mudança tão característicos nos filmes, as pessoas jogam tudo ali no caminhão e vai embora para outro estado, né, joga as coisas dela. Então ele comentou: olha, a gente vê isso aqui com mais frequência do que a gente não via 5 anos atrás. Obviamente por causa da crise, né, o aumento dos preços, a dificuldade de se manter e essa alternativa. Coisa que eu concluo o vídeo falando para você. Se aqui no Brasil você já provou das medidas, tem provado de algumas medidas de alguns prefeitos, de alguns governadores, e existem outros estados e outras cidades que você percebeu mais coerência, mais ética no trato com a população, com a liberdade das pessoas, com direitos constitucionais, obviamente a gente precisa ser inteligente. Então o que nós estamos vendo desse novo êxodo urbano é uma realidade, na verdade é fruto, é consequência das decisões políticas tiranas, arbitrárias e consequência também do prejuízo econômico, né, que isso vai se arrastar durante algum tempo, da dificuldade da recuperação econômica nas grandes cidades. Eu espero ter te ajudado com esses conselhos e com essas informações também. Muito obrigado pela sua audiência, vou pedir a você para compartilhar esse vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.